Fala pessoal, beleza? A guerra começou, Israel e Estados Unidos atacam. Não, Israel, isso, e Estados Unidos atacam o Irã. Vamos ver. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeo, tem vídeo todos os dias. Manhã de sábado e o Brasil contou com mais uma treta, é guerra outra vez. Estados Unidos e Israel bombardearam diversos alvos no Irã. Aí, em resposta, o Irã bombardeou as bases norte-americanas e outros países do Oriente Médio, espalhando lá a destruição para a região inteira. Parece que é a guerra do mês, né? Venezuela já foi. Groenlândia acabou lá, sem que os Estados Unidos dessem um tiro. Agora a bola da vez é o Irã. Ou será que não? Você vai entender agora que esse bombardeio é uma treta antiga, muito antiga. E as consequências dessa guerra vão ser sentidas pelo mundo inteiro. Mas será? Porque o Irã, quem é que apoia o Irã? Por você também. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e a capital Teherã. Pelo menos 5 cidades iranianas amanheceram recebendo bombas na cabeça agora, nesse sábado. Os dados agora, nesse primeiro momento, são confusos pra caramba, muito difíceis também de serem confirmados, né? É difícil chegar a essa informação rápido. Por quê? Porque o regime iraniano ele impede a entrada de jornalistas internacionais no país. A internet está bloqueada pelo governo para evitar manifestações. Caraca, então praticamente eles controlam o país todo, né? Controlou a internet, controlou a mídia. De oposição. Então é difícil chegar a informação pra gente. Ou seja, o Irã meio que virou uma caixa preta nesse momento. Existem informações agora de que os Estados Unidos teriam tentado neutralizar ao mesmo tempo o líder espiritual Ali Khamenei, o presidente do Irã e o comandante da chamada Guarda Revolucionária. Aparentemente, o bombardeio só conseguiu pegar o último alvo, o comandante da Guarda Revolucionária, é o que estão dizendo. Pegou? Se a ideia da operação era produzir uma solução rápida, o tiro acabou de sair pela culatra. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que a ideia é pegar os chefões, entendeu? Pegar o... Porque é aquela coisa, se você tá dentro de uma guerra, qual é a probabilidade de você poder vencer ela? É você tentar capturar os chefões, né? Os caras que realmente mandam. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã emitiu uma nota oficial prometendo uma resposta esmagadora. Ao Estados Unidos? Caraca, mano, já imaginou também o que nem aconteceu lá nas Torres Gêmeas? Tá repreendido, né, cara? Deus o livre, né? Mas os Estados Unidos tem que ficar esperto, hein? Porque essa galera do Irã é meio vingativa, né? Ó, o presidente do parlamento iraniano critica ataque que matou Ismail Haniyeh, chefe político do Hamas. E essa resposta já começou. Segundo o que a gente está vendo aí, mísseis iranianos teriam atingido bases militares americanas no Catar, no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. O que poderia então ter sido uma missão do nível Call of Duty. Bem que aquilo que aconteceu na Venezuela acabou virando uma guerra. Ah, no Catar. Então, tipo, eles não estão jogando mísseis lá nos Estados Unidos, né? São bases que estão perto ali do Irã. Guerra regional. E o mais bizarro nisso tudo é que o Irã estava nas mesas de negociação em Genebra 2 dias atrás, cara, pouco tempo. Os representantes do Irã foram lá se encontrar com os representantes dos Estados Unidos e de Israel também para discutir o futuro do programa nuclear iraniano, né, para resolver esse impasse de uma forma pacífica. 2 dias atrás. E aí tu considera que uma operação de bombardeio desse tipo não se arquiteta em 2 dias? A verdade é que os Estados Unidos e Israel já estavam com o ataque preparado, aguardando o resultado da negociação. Então, percebe, cara? Pô, os caras estavam lá 2 dias atrás e o bombardeio aconteceu agora, então vocês já estavam nos planos. Os bombardeios agora. As negociações não avançaram, aí eles partiram pro ataque. Acho que não deu nem tempo dos diplomatas fazerem as malas, cara. Pô, mal chegaram. Cara, mas, nossa, tipo, como é que o Irã quer comprar briga com os Estados Unidos? Nem tem como, né, pessoal? Os Estados Unidos é uma grande potência. Até se a Rússia fosse comprar briga com os Estados Unidos, seria uma grande competição. Entendeu? Que dirá esses países pequenos. Lá estava sendo atacado. Sente só o que o Donald Trump falou sobre o ataque, abre aspas. Eles tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuaram desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam atingir o território americano. Ah, olha que interessante, ó. Eles tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar, ou seja, eles estavam querendo construir bombas nucleares, né? Que podem alcançar e ameaçar nossos bons amigos aliados na Europa. Ou seja, então, os americanos têm
aliança na Europa. Não somente isso, né, mas em breve poderiam atingir o território americano. Ou seja, então eles estavam tentando conversar para que esse programa nuclear não pudesse ser ativo, né? Novamente, seria mais ou menos isso. E assim, cara, ó, tem muitas camadas estranhas nessas afirmações. Nesse exato momento, pergunto pra vocês sabem quem tem de verdade mísseis com potencial nuclear que poderiam atingir o Putin ou os Estados Unidos? território americano? A Coreia do Norte. Os Estados Unidos bombardeiam o regime norte-coreano? Não, justamente porque esses mísseis existem. Agora, vocês sabem como é que o Irã conseguiu um programa nuclear? Com o apoio de Israel, Estados Unidos e até do Brasil. O Irã? Pá! Sim, exatamente. Antes mesmo desse regime dos Ayatollahs, o Irã ele era uma nação aliada do Ocidente. Ele recebeu aporte tecnológico, ele recebeu urânio e tudo mais para desenvolver Ou seja, quem ajudou o Irã foi os Estados Unidos e o Brasil? o programa nuclear que eles querem desenvolver. Aí quando a monarquia foi derrubada por uma revolução lá no Irã, tudo isso caiu na mão do novo governo, ok? Do novo regime que se impôs lá. E a relação entre israelenses e iranianos, pô, é muito mais antiga do que a maioria das pessoas imagina. Tipo, muito, milênios. É um lance de muitos séculos. Sempre foi uma relação que se alternou entre ódio e amizade, entre guerra e cooperação, ao longo desses centenas de anos. Eu fiz um vídeo completo sobre isso lá no Casos Reais. Dá uma conferida depois, tá? Deixa aqui. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, porque mostra exatamente o início dessa guerra toda entre Israel e Irã. E tirando a ironia de toda a situação, continua estranho também que os Estados Unidos esteja preocupado com o programa nuclear iraniano. Afinal, é o mesmo programa nuclear que os Estados Unidos aniquilou com um bombardeio cirúrgico lá em junho do ano passado. Quem é que lembra disso aí? Ou o bombardeio não foi tão eficiente assim como eles disseram, ou o programa nuclear não é um motivo real para o ataque de agora. Galera, o programa nuclear iraniano ele tem sido alvo de sabotagem e ataques diretos por décadas. Tô falando que instalações... Ou seja, a galera não quer que eles cria esse negócio, esse programa nuclear. foram bombardeados, sistemas foram hackeados, cientistas foram assassinados. O tempo todo isso acontece, o tempo todo. E o programa continuou. Em novembro do ano passado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, ele mandou real, abre aspas, vocês destruíram as instalações, as máquinas, mas a tecnologia não pode ser bombardeada. E a determinação também não pode ser bombardeada. Agora, qual é o objetivo também de eles ter esse programa nuclear? Deve ser também para eles não serem fracos, no sentido de ter uma nova guerra e os Estados Unidos vencer, né? Aí fica difícil, né, meu parceiro? Tu tá pedindo pra levar. O Irã também pede, né, cara? Mas sempre tem outro lado. Oficialmente, o Irã ele é integrante do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ou seja, eles concordaram em desenvolver tecnologia nuclear só para fins pacíficos. Igualzinho o Brasil. Aí uma investigação da Agência Internacional de Energia Atômica, feita lá atrás, descobriu que o Irã estava pesquisando tecnologia para a fabricação de bombas entre os anos 80 e 2003. Opa! Queriam guerra, porra! Aí Eu acho que eles não queriam guerra, mas eles estão querendo se armar. Eles estão querendo se capacitar de bombas, ferramentas, para que se tiver alguma outra guerra, eles não venham a ser aquele país que mais sofre. Porque é aquela coisa, né, pessoal? Quando tem guerras acontecendo, as grandes potências sofrem. Imagina as potências pequenas, né? Os países ali que muitas das vezes a única opção é apoiar um país grande. Eu não estou defendendo o Irã, não. Eu estou falando assim, a visão estratégica que o Irã tem para estar fazendo isso que ele está fazendo, entendeu? Rolou uma pressão fortíssima internacional durante anos, né? E aí sim, a Agência Internacional de Energia Atômica fez uma nova fiscalização lá e determinou em 2015 que o Irã estava se comportando desde 2009. Os caras estão comportadinhos, show. A paz vem, né? Tanto foi que o Irã assinou um acordo com 6 potências. Irã e 6 potências mundiais fecham acordos sobre programas nucleares. Mundiais concordando, sim, em reduzir drasticamente as atividades que eles estavam fazendo lá, as atividades nucleares, né, em troca de redução nas sanções econômicas. Tipo, libera pra mim que a gente para aqui com tudo que a gente está fazendo nuclear. Em 2018, no primeiro governo do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos rompeu esse acordo e voltou a impor sanções para o Irã. Opa! Chamada para guerra. O Irã respondeu voltando a produzir urânio enriquecido. É porque o Irã não gosta, né, de ser controlado, né? Aí, em 2025, os Estados Unidos bombardearam instalações de processamento nuclear no Irã.
Aí, cara, o Irã voltou para a mesa de negociação. A negociação não avançou e a gente chegou num novo bombardeio. Parece confuso, né? É porque é confuso. É praticamente impossível você entender a real motivação do Irã nessa história, até porque é muito complicado investigar o Irã, não dá pra tu chegar lá, né? Só que, por outro lado, a motivação dos Estados Unidos e de Israel parece também ser outra, não parece programa nuclear, parece ser derrubar o regime do Irã. Eles sentiram que a hora é essa, sabe? Tipo, tudo ao redor tava levando pra essa direção. E eles estão aproveitando isso, né? No sentido de, opa, se a gente pode atacar para que eles não venham criar um programa nuclear, por qual motivo então a gente já não venha atacar para eliminar também o Irã? Eu acredito que seja muito isso, entendeu? Aproveitar essa janela. O Irã está passando por uma crise econômica severa, justamente por causa das sanções que eles vêm sofrendo. O povo já foi para as ruas para pedir mudança, os caras fizeram um caos lá dentro, né? O povo, né? O governo massacrou os manifestantes. O regime então está fragilizado demais no Irã. Se o bombardeio tivesse conseguido matar os principais líderes, o regime teria caído com toda certeza. Se esse bombardeio que aconteceu agora tivesse realmente acertado os alvos, acabou o regime. Isso seria bom. Eu acho que esse é o objetivo, né, dos Estados Unidos. Para a população, bom, a história do Irã não é das melhores. Um século atrás, em 1921, o Ocidente patrocinou um golpe militar no Irã. A Inglaterra queria fortalecer a influência na região e bancou uma tomada de poder. Caiu a dinastia Qajar e subiu ao poder a dinastia Pahlavi, que nem sangue real tinha. Os Pahlavi rasgaram a Constituição do Irã e governaram sem eleições durante décadas, com mão de ferro lá, Dinastia engraçada, né, mano? ditador mesmo, sabe? Só que os Pahlavi, eles eram aliados das nações ocidentais e eram um freio para a expansão do islamismo. E internamente, o povo foi criando ódio daquilo tudo, cara. Eles não estavam aguentando mais. Até que veio a Revolução de 1979. Os Pahlavi foram derrubados e o Irã virou uma teocracia. Um governo onde a religião manda e obedece quem tem juízo. É melhor. Ok, corta pra... Ou seja, então agora o Irã meio que virou ali o partido iranismo virou um ditador? Algo assim nesse sentido? 2025. O povo tá insatisfeito de novo. Porque o próprio povo do Irã tá insatisfeito, né? E eles vão contra o governo. Então, e o governo não faz nada pelo povo. Então virou uma ditadura, né? Tendo ódio disso tudo. É o caldeirão para uma nova revolução. Pode ser um momento para outra troca de regime. Esse novo regime vai... Aí vai que nem ser os Estados Unidos, hein? Da mesma forma que tirou lá aquele rapaz lá da Venezuela, Nicolás Maduro. Será que vai também chegar lá e tirar a força também essas pessoas, os donos, né? Os chefões do Irã? Vai ser bom pro povo? Vai ser forte? Vamos governar com mão de ferro? Impossível saber. Porque, historicamente, é muito complicado isso. É muita coisa, muitos fatores, né? Estados Unidos já derrubou uma teocracia no Afeganistão, não aguentou o rojão, saiu do Afeganistão, a teocracia voltou. Não dá para os caras ficarem lá. Os Estados Unidos já derrubou uma ditadura no Iraque, não aguentou o rojão, saiu do Iraque, mesma coisa. Rolou guerra civil. O regime na Síria era autoritário, dominado pela mesma família por 5 décadas. Era aliado da Rússia. Aí o país passou por uma guerra civil e o governo caiu. Quem tomou o controle da Síria? Um grupo radical religioso que já foi classificado como terrorista. Isso quer dizer que é para deixar o Irã do jeito que tá? Não, claro que não. A reação brutal do governo nas últimas manifestações foi assustadora, cara. Os caras mataram civis, cara. Não dá, meu irmão, pra ter um regime assim, meu irmão. Acho que quem puder intervir, tem que intervir, cara. Ah, mas tem que respeitar a soberania. Desculpa, essa é a opinião do Peter. Respeitar porra nenhuma, meu irmão. O importante é o povo. O povo tem que estar bem, entendeu? O povo tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar trabalhando, tem que estar com saúde boa, tem que estar com segurança. Eu acho que eles esqueceram que parece que é o povo que tem que servir eles e não eles servir o povo. Não pode deixar, nós somos seres humanos. Se a gente pode fazer algo pelo próximo, a gente... Não, e tá certo, Estados Unidos, entendeu? Tem que chegar chegando, entendeu? Tem que chegar chegando, porque o próprio povo não tem força para poder ir contra esse comportamento, né, que tá acontecendo lá. Então, tem que vir das grandes potências. A gente tem que fazer. Essa é a minha opinião. É o famoso, eu tô vendo muitos Estados Unidos, o Donald Trump, como justiceiro, né? Ok? Cara, o povo nas ruas reclamando, pedindo melhores condições de vida. O governo matou milhares de pessoas. Milhares de corpos no chão. Milhares. E é proibido reclamar. Não é um regime do povo, é um regime contra o povo.
Ainda assim, cara, a história do Oriente Médio inteiro ensinou pra gente que não basta derrubar um governo ruim. Se não tiver algum tipo de planejamento, você vai sempre trocar 6 por meia dúzia. Vai tirar um, vai voltar outro pior às vezes. Só que o Donald Trump, ele quer ver o circo pegar fogo no Irã. Ele declarou textualmente o seguinte, abre aspas, quando terminarmos, tomem o poder, será de vocês. Esta será provavelmente a única chance que terão por gerações. É isso aí. Então ele tá indo ao favor ao povo, entendeu? Ele não tá indo contra o Irã. Ele tá indo contra aquelas pessoas que que maltrata o Irã, que maltrata o povo do Irã. Ele não está indo contra o país Irã, ele está indo contra os líderes do Irã que fazem o povo passar por isso. Assim, é um risco político para o Trump. Dessa vez ele está numa fase que ele conta com só 27% do povo americano, segundo dados aí de uma pesquisa recente da The Economist. A vasta maioria da população nem entende por que os Estados Unidos está se metendo em mais uma treta no Oriente. É porque os Estados Unidos quer consolidar como uma potência não só econômica, mas também uma potência de intervir e de influenciar os outros países, entendeu? Eu acho que os Estados Unidos ele já superou a questão do dólar. Ele já entende que o país dele é um país forte economicamente falando, que é um dos países mais ricos que tem, né, que produz tecnologia, que produz armas, que tem equipamento, tem tudo. Então, eles estão indo agora em uma pegada onde eles percebem que dinheiro não resolve muita coisa. Entendeu? Ele não quer ter só status de ter dinheiro, ele quer ter um status nos Estados Unidos de saber influenciar outros países, de começar a comandar outros países. E ele vai para aqueles países que estão precisando de ajuda, que a luta da causa é uma causa boa, entendeu? Não é algo assim, é algo dos Estados Unidos, ele querendo para ele, entendeu? Um negócio deles, pessoais. Não, ele vai ajudar o povo daquele país, em contrapartida ele recebe o mérito por estar ajudando. Pô, pra quê? E tem muita gente também que não tá curtindo a influência de Israel nas decisões políticas dos Estados Unidos. E falando em Israel, pro primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, essa guerra é só vantagem. O Netanyahu, vamos lembrar, cara, ele é réu em 3 processos por corrupção. Para ele, um estado de guerra permanente vai garantir o lugar dele no governo e vai afastar investigações. Há quem diga até que o Donald Trump poderia estar agindo a partir dos mesmos objetivos. Né? Isso é especulação. Bora combinar que o Trump tem problemas internos para se preocupar, pra caramba, né? E uma política externa agressiva, acho que seria uma rota de fuga também para ele. Tipo, é meio que uma cortina de fumaça funcionando ao mesmo tempo. A questão agora, galera, é que o Trump ele vai ter que lidar com perdas e vidas americanas. Ele deixou isso claro no discurso de anúncio dos bombardeios. Ele já adiantou que poderá haver baixas. A opinião pública lá, cara, odeia perda de vidas de soldados americanos. Não dá. Uma coisa é bombardear sem que o inimigo tenha chance de revidar. Outra coisa é partir pro X1 e começar a voltar soldado abatido para casa. Dessa vez também, o próprio Pentágono alertou o Trump que uma guerra prolongada no Oriente Médio poderia esgotar as reservas das Forças Armadas. E as consequências para o Trump podem ser o quê? Pode ser uma derrota nas eleições de meio de ano para o Congresso. O Trump... Eu não sei se chega a ser uma derrota, entendeu? Porque ele tá lutando também, pessoal, em prol de algo positivo, entendeu? Eu acho isso, eu acho que se você é uma grande potência, você também é obrigado a ajudar países que estão precisando ser ajudados e não tem recurso, não tem poder para se ajudar. Então eu acho que não é meio que uma obrigação, mas é algo ético, entendeu? Claramente está apostando uma vitória rápida, ele acha que vai ser rápido lá. Né? Ele está apostando uma vitória que garantiria para ele a estabilidade, né? Nossa, esse dia aqui foi embaçado, né? Aqui mesmo ele cravou a soberania dele e as eleições dele. Região e sucesso das urnas para ele. E a história também ensinou pra gente que contar com uma vitória rápida em qualquer guerra é um erro. Lembra disso, né? Os Estados Unidos queimou a língua no Vietnã. A Rússia, nem fala, né? Queimou a língua na Ucrânia. E assim, cara, independentemente das durações desse conflito, acho que as consequências pro resto do mundo são garantidas. O Irã, ele produz cerca ali de 3,3 milhões de barris de petróleo por dia. Isso... O Oriente Médio é uma das regiões mais importantes para a produção de commodities do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Irã era o 7º maior produtor de petróleo do mundo em 2023, com a produção de 3,9 milhões de barril por dia. Ele era o 7º maior produção de petrolífera
O novo capítulo da guerra do Oriente Médio com o Irã atacado Israel fez com que uma preocupação para além da tragédia humanitária também subiu após o Irã desaparecer de mísseis contra o território israelense. O preço do petróleo subiu de 3,85. Representa cerca de 3% da produção mundial. Por causa das sanções econômicas, o Irã só consegue escoar essa produção para a China. Parece pouco, mas a influência do Irã é outra, é geográfica. O fato é que o Irã controla um dos lados do Estreito de Hormuz, que é o caminho marítimo para 1/5 de todo o petróleo produzido no planeta. Se o Estreito de Hormuz virar uma zona de guerra, não passa nada. A gente teria 1/5 da produção de petróleo parada nos reservatórios, sem conseguir ser entregue para o mundo. E o Irã também já declarou lá em outras oportunidades que se fosse atacado, que eles iam fechar o Estreito de Hormuz, iam lotar o bagulho de minas e navios de guerra. O resultado é que o mercado está apreensivo, né? Lógico. É esperado agora, né, pelos analistas, uma alta no valor do petróleo, a tua gasolina. Vocês sabem, né? Subindo o preço do petróleo bruto, sobe o preço de literalmente tudo usa petróleo. Tá? Tudo precisa ser transportado de alguma forma e transporte exige combustível. Depois da tensão de junho do ano passado, cara, vários países começaram a estocar petróleo. Isso empurrou o preço para baixo. Agora, com uma nova crise, beleza, o preço pode demorar a subir, né? Vai depender da situação lá no Estreito de Hormuz. O Donald Trump prometeu aniquilar a marinha iraniana. Se ele conseguir mesmo, o Estreito de Hormuz pode ficar na tranquilidade. Ainda assim, nós brasileiros, você no Brasil, deve ficar atento, porque toda situação de conflito sempre provoca fuga de capitais de países emergentes. Os investidores, eles preferem operações mais seguras, o que leva, logicamente, à alta do dólar, por exemplo. O dólar deve subir, né? Por causa disso, deve subir. Além disso, ainda que o Brasil seja produtor de... O dólar deve subir? Sim, não, acho que não, porque não é uma guerra mundial onde todos os investidores vão tirar os seus dinheiros da Europa, do Brasil, da China e colocar nos Estados Unidos. Eu não digo investidores iranianos, não sei se tem investidores iranianos, mas deve ter. Aí sim teria como colocar dinheiro nos Estados Unidos, entendeu? Como uma reserva de valor. Mas dizer que o dólar vai aumentar por essas questões, eu acredito que não, entendeu? O que possa aumentar realmente é o petróleo, entendeu? Devido à oferta e à demanda. De petróleo, a gente não é autossuficiente. O Brasil seria afetado negativamente também por uma alta no barril, né? No mercado consumidor. Cara, então a combinação desses fatores aumenta o risco de inflação. A gente está nos primeiros momentos de mais uma guerra. Só que não é a guerra da vez dessa vez. É uma guerra grande que pode ter repercussões muito fortes. E olha, não é nem jabá, mas já que eu tô aqui falando, se você pode migrar seu dinheiro para um lugar seguro, eu diria que é a criptomoeda, eu diria que é Bitcoin. Por isso que eu indico a Coinbase. Preto, agora é jabá? Não. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu acabei de postar aqui um vídeo sobre a guerra que começou, tudo bem, entre Israel e Estados Unidos atacaram o Irã. Então se você quer saber como é que tá funcionando tudo isso... Fala pessoal, beleza? Acabei de gravar aqui um vídeo no nosso canal. Olha aqui, ó. Reagindo à guerra começou em Israel e Estados Unidos. Atacaram o Irã. Então vai lá rapidinho. Não, é porque tem que primeiro... A Coinbase não tá nem sabendo que eu tô falando isso pra eles. Mas realmente é porque eu uso. Pessoal, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para mais vídeos, tudo bem? Daqui a pouco eu vou soltar esse vídeo no nosso canal. Comenta aí o que você tá achando dessa guerra, fechou?